Olá pessoal, nessa aula 15 nós vamos abordar um pouco os impactos ambientais do mundo, né? As consequências dele, as causas desses impactos ambientais e como isso afeta nosso cotidiano, né? Como isso afeta o planeta como um todo e como isso vai afetar as futuras gerações também. Primeiro, com o crescimento industrial acelerado e também com o aumento da população, os impactos ambientais eles se tornaram cada vez mais agressivos, né? A forma como o ser humano se relaciona entre si e com a natureza tem provocado impactos de alta magnitude, né? E para que esses impactos eles não se agravem, ou pelo menos eles sejam reduzidos um pouco, coube à ONU ser uma espécie de mediador entre os países para que eles pudessem discutir entre si uma melhor forma de amenizar esses impactos. Uma das primeiras conferências organizadas pela ONU foi a Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá em 1972 na capital da Suécia, né? Ele tratava do homem e do meio ambiente, né? E na época o principal problema era sobre o crescimento industrial. Os países desenvolvidos eles defendiam que o controle do crescimento industrial ele traria uma redução dos impactos ambientais, né? Ele defendia que todo o crescimento industrial ele paralisasse, né? Só que os países subdesenvolvidos eles se contrariaram a essa ideia, né? Eles acreditavam que só o crescimento industrial, que é o que eles estavam passando naquele momento, só aquilo traria o desenvolvimento econômico e social para eles. Por isso eles foram contra essa ideia dos países desenvolvidos. E por que diante de tantas conferências da ONU, sempre sai poucos resultados disso? Porque nunca um país, todos os países vão concordar em uma única coisa. Eles nunca vão, né? Cada país tem seus interesses e eles não estão a fim de sacrificar a sua própria economia por questões de impactos ambientais, por exemplo, né? Como o homem e o meio ambiente, os países subdesenvolvidos eles se opuseram aos países desenvolvidos na questão do crescimento industrial. Eles acreditavam que isso era a resposta para o seu desenvolvimento. Era o desenvolvimento a qualquer custo, que chamavam. Uma segunda conferência aconteceu aqui no Brasil, em 1992, no Rio de Janeiro. Foi nessa conferência que foi apresentado ao mundo e aos países a ideia de desenvolvimento sustentável. O que é isso? Você sacia suas necessidades agora, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras se autossustentarem. E para fazer isso, a gente teria que reduzir um pouco o nosso padrão de consumo. Nós estamos vivendo num mundo altamente consumista, né? E além de consumir muito, a gente descarta muito. Então, todos os recursos eles acabam sendo utilizados de uma só vez e acabam sendo desperdiçados de uma só vez também. E foi a partir daqui da Conferência do Rio que algumas ações importantes, alguns frutos importantes renderam, como a Carta da Terra e a Agenda 21, né, que ambos são uma lista de medidas para que os países pudessem cumprir. Embora muita coisa dos objetivos deles não tenham sido cumpridos, uma coisa eles concordaram, todos os países concordaram juntos, que era o acesso à água potável pela população do planeta, né? Realmente, muitas pessoas passaram a ter acesso à água potável, como nunca tinha antes, mas também não foi lá essas coisas, né? Essa conferência ela não trouxe questões para resolver o impacto ambiental de forma tão efetiva. A Rio+10 aconteceu em 2002. A Rio+10 aconteceu em 2002, lá em Joanesburgo, na capital da África, né? Os temas debatidos foram a água, o saneamento básico, energias renováveis, agricultura, biodiversidade e também a cobrança sobre a Agenda 21, né, que foi citado lá na ECO 92. E como eu falei, era uma lista de medidas para combater os impactos ambientais, né? Um problema que surgiu dessa Rio+10, uma proposta, aliás, era que os países desenvolvidos eles perdoassem as dívidas dos subdesenvolvidos, né? E obviamente eles se negaram. E isso causou uma certa, digamos assim, confusão lá na Rio+10, né? Outra coisa importante foi a não colaboração da OPEP, né? Essa Rio+10 ela teve discussões sim importantes, mas ela não teve tantos frutos. Como eu falei, primeiro os países desenvolvidos eles não estavam a fim de perdoar as dívidas dos subdesenvolvidos. E outra, com essa ideia de energia renovável, a OPEP não ficou nem um pouco feliz, né?
A OPEP, como você sabe, os grandes exportadores de petróleo, né, eles não ficaram felizes com essa ideia de energia renovável substituir o petróleo que eles tanto dependem. A Rio+20 aconteceu em 2012, no Rio de Janeiro. Né? O objetivo dela foi renovar e reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Até então, se conseguiu algum progresso, né? As pessoas, as ONGs, as pessoas, de uma forma geral, elas criaram um pouco mais de consciência a respeito da natureza e estamos caminhando aí para conseguir o desenvolvimento sustentável. Né? Foi nessa Rio+20 também, a característica dela foi a apresentação da importância da economia verde, né? Só que ela praticamente não teve resultados. Os impactos ambientais a gente pode caracterizar como alterações ambientais que levem a um desequilíbrio. Pode ser um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio na fauna, ou na flora, ou nos dois juntos. Né? E o dia de sobrecarga cada vez mais antecipado. O que é isso? Desde alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, o crescimento industrial ele se tornou tão acelerado que o ser humano está conseguindo mais recursos em um ano do que o que a Terra pode reproduzir. Né? Isso significa que nós estamos gastando mais do que a Terra pode consumir. E na sua casa, o que acontece se você gasta mais dinheiro do que o que vem todo mês? Uma hora vai acabar, né? E vai ser a mesma coisa com a Terra. Com os impactos ambientais, primeiro que os recursos eles vão ficar escassos e uma hora eles vão se extinguir. Isso pode acontecer de gerar guerras, né? E os impactos ambientais de forma direta vai causar alterações no ecossistema e no clima do planeta, né? Algumas regiões podem vir a ficar mais áridas, outras mais chuvosas, outras vão ficar inabitáveis, né? Os solos eles vão se exaurir e isso vai dificultar as plantações para a alimentação da população. De forma geral, isso vai impactar muito toda a vida no planeta, né? Toda a vida humana. Então, se a gente não tomar providências agora, no futuro podemos acontecer de causarmos nossa própria extinção ou sobrar tão poucas pessoas que a humanidade vai praticamente começar do zero. Alguns impactos ambientais locais são as ilhas de calor. Elas ocorrem principalmente nas cidades, né? Como nas cidades tudo foi permeabilizado, né? O que não deixa a água se filtrar, toda a mata foi retirada também, o calor ele se retém mais nesses locais. Então, a cidade ela apresenta uma temperatura maior do que na zona rural, né? Graças ao escoamento do calor, né? A retenção de calor. Como eu falei, a elevação da temperatura na zona central dos centros urbanos. As causas, retirada das áreas verdes, também as edificações, a pavimentação, as indústrias, o próprio calor humano, né? O calor dos carros também, quando lançam os seus combustíveis, quando queimam combustível, torna a cidade mais quente. E elas podem reduzir a umidade do ar, né? E também alterar as precipitações e também as circulações de vento. Outro impacto ambiental local é a inversão térmica. Normalmente o fluxo do ar ele é vertical, né? O ar mais quente ele se situa mais embaixo e à medida que ele esfria ele vai subindo. Só que as temperaturas próximas ao Sol elas acabam ficando mais baixas em regiões no inverno, no outono, por exemplo, o ar frio ele acaba se concentrando embaixo e o ar quente junto com os poluentes ele acaba se situando no meio entre uma região com ar frio. Isso é a inversão térmica. Né? O ar frio ele não consegue subir e o ar quente não chega a descer também. E todos esses gases poluentes elas ficam retidas próximas do solo. Em um fluxo normal, todos esses gases poluentes eles são levados numa circulação vertical junto com o ar quente que vai esfriando à medida que sobe. Só que em certos momentos do ano em que a temperatura está mais fria, o ar frio ele vai se concentrar mais embaixo, né? O ar frio mais pesado. E o ar quente mais leve ele não vai conseguir descer para essa região, né? Ele vai ficar entre essas duas regiões de ar frio. Isso é a inversão térmica. O impacto ambiental regional também é a chuva ácida. Você sabe muito bem o que é ela, né? Quando a emissão de gases de combustíveis fósseis elas vai para a atmosfera, quando os gases são queimados, são liberados na atmosfera o óxido nítrico, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre. Todos eles reagem com a água e acabam se tornando ácidos, né? O ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Isso acaba gerando chuvas com pH menor que 5,4, né? Chuvas com pH ácido.
E essa chuva em contato com o solo vai alterar a dinâmica do local, a dinâmica do solo, e também vai causar erosão, né, nas construções urbanas. Ela é considerada regional porque a chuva ela pode se construir em uma região e ela vai para outras, né? Por isso ela afeta uma área de grande escala. Outro impacto ambiental regional também que está acontecendo é a desertificação. É a degradação dos solos em ambientes áridos, semiáridos ou semiúmidos. Em todo esse mapa aqui você vê regiões que têm risco de desertificação muito alto. E no Nordeste você tem um risco de desertificação muito alto aqui no Brasil. Outra coisa que não está aqui no mapa, mas existe um risco de desertificação, é se a Amazônia ela for completamente desmatada. A região do Sudeste e do Sul ela vai tender a ficar uma região desértica. Isso porque grande parte da umidade que traz as chuvas para o Sudeste e Sul elas vêm da Amazônia. O solo acaba perdendo suas propriedades, né, e a vegetação acaba sendo dizimada. Sem solo para plantar, né, sem comida na mesa das pessoas e infelizmente acabam passando fome, né, e acabam vindo a morrer. Com a desertificação a temperatura aumenta, né, a umidade do ar ela diminui e também a biodiversidade diminui, até porque no deserto pouquíssimas formas de vida conseguem sobreviver. E como eu falei, o aumento da fome, da pobreza e também das migrações. Se uma grande região vira deserto, as pessoas que aqui moram, elas vão mudar para outro lugar onde tem irregularidade de chuvas, né? Onde tem um lugar que elas consigam plantar. As cidades elas vão enchendo e aí vai causando todos aqueles problemas de cidades superpopulosas que nós conhecemos. A violência, a falta de saneamento básico. Tudo isso vai gerar um caos social muito grande. Agora, o impacto ambiental global de grande magnitude é o efeito estufa, mas não o efeito estufa, mas é o efeito estufa aumentado, digamos assim, né? Até porque o efeito estufa ele é um fenômeno normal, ele mantém o equilíbrio térmico. Graças aos gases da atmosfera, uma parte do calor do Sol ela é retida na Terra, né? E assim mantendo a temperatura estável e a Terra aquecida. Só que com o excesso de liberação de gases pelo ser humano, principalmente o dióxido de carbono, essa retenção de calor ela tem sofrido um aumento. Então a Terra tem cada vez mais esquentado. Daqui a 100 anos, talvez a Terra já esteja 6 graus acima da média. E isso vai causar desastres climáticos muito grandes. Regiões que eram secas tenderão a ficar mais secas, outras chuvosas acabarão tendo chuvas muito fortes ou furacões mais frequentes, por exemplo. Outra consequência também é o derretimento das calotas polares, que vai elevar o nível do mar. O aumento do nível dos oceanos, né? Isso vai causar desertificação acelerada e também intensificação de doenças tropicais. E pensando nisso, em 1997 teve uma conferência lá em Kyoto, no Japão, se eu não me engano, no Japão, e lá foi estabelecido o protocolo de Kyoto, né, em que os países eles se comprometiam a reduzir os gases emissores do efeito estufa. Essa fazia parte da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Junto com o protocolo de Kyoto, em 1997, os países se comprometeram a reduzir a emissão de gases, e aqueles que conseguiam reduzir, eles ganhavam os créditos de carbono que eles poderiam vender a outros países. Outro impacto ambiental global que também tem preocupado muitos cientistas é o buraco na camada de ozônio, né? Ela absorve 98% da radiação ultravioleta do Sol e ela tem enfraquecido com o tempo, né, pela emissão dos CFCs, que são utilizados em gases para refrigeração, né, aerosóis e também por empresas petroquímicas. O cloro ele reage com o ozônio e transforma ele em oxigênio, né, decompondo aí a camada de ozônio. Esse CFC ele foi tirado de circulação há um tempo e foram feitos estudos que demonstraram que o buraco na camada de ozônio está diminuindo. Só que existem outros gases que também causam esse aumento, né? Mas o principal deles foi retirado, e isso foi uma vitória e um grande avanço para a humanidade também, porque se a camada de ozônio ela foi desfeita, as pessoas podem ter uma incidência maior de câncer de pele e de mortalidade também. Tá aqui, ó.
No Protocolo de Montreal, em 1987, é que foi tirado os CFCs de circulação. Os impactos ambientais urbanos incluem a erosão dos solos urbanos, né, que é por causa da retirada da vegetação natural, e também pela ocupação desordenada. As pessoas vão chegando nas encostas dos morros, vão construindo suas casas e vão tirando a plantação. Né? Quando chove muito, acaba ocorrendo deslizamentos e também erosão, que vai fazendo muitas vítimas aí todo ano pelo Brasil. A hipermeabilização, desculpa, ela acontece quando o solo está muito asfaltado, principalmente na região das grandes cidades. Isso leva a um assoreamento dos rios e também a grandes enchentes, como nós vemos todos os meses, todos os anos nos noticiários. O lixo é outra questão problemática também. Primeiro, o lixo urbano, né? Muitas pessoas não têm consciência de jogar o lixo em um local apropriado, acabam jogando no meio da rua. Isso acaba entupindo bueiros, redes de esgoto, acaba tendo enchentes. Outro problema do lixo também é que, pelo nosso consumismo desenfreado, isso vai gerando um lixo cada vez maior que não é aproveitado, ele é simplesmente jogado. E a maior parte dessa concentração que se joga o lixo são nos oceanos. Existem ilhas, existe um aglomerado de lixo dentro dos oceanos do tamanho de ilhas. E muitos animais estão morrendo, né, por comer esses lixos que permanecem por lá. Fora isso, a gente tem que falar que todo esse lixo ele contamina o solo, né, inviabiliza para a agricultura. A água também, a água que as pessoas tomam acaba contaminando. E fora o aumento da incidência de doenças, né? Por exemplo, nas enchentes a gente tem a leptospirose. No meio rural a gente tem alguns impactos importantes, como os agrotóxicos, né? Que ele acaba exterminando espécies. Ele contamina o solo e a água também. E a própria contaminação humana, né? Os agrotóxicos, eles são tóxicos para humanos. Então você utiliza na plantação, você utiliza na fruta que você vai comer. E você acaba ingerindo aquela quantidade de veneno ali, que pode lhe fazer mal. Outro problema são os fertilizantes. Se um excesso de fertilizantes é utilizado, ele permeabiliza no solo, a água da chuva quando vem leva para os rios, e isso acaba causando eutrofização. E a água fica com essa aparência aqui. Graças a isso, a luz solar ela não consegue passar de forma eficiente. Isso causa uma perda de oxigênio e a morte de muitos peixes. A erosão também é um problema ambiental urbano do meio rural. Isso ocorre graças às queimadas, né? Também ao plantios em áreas de encosta e também à pecuária e compactação dos solos. Tudo com um único objetivo, né? Todos eles tiram a plantação nativa e deixam o solo exposto. Quando vem a chuva, leva esse solo junto consigo. E o desmatamento, né? Não podemos esquecer, o desmatamento no Brasil está cada vez maior. A gente está vendo aí, acompanhado nesses últimos meses, as leis que protegem a Amazônia estão se enfraquecendo, né? O desmatamento está aumentando para fazer os pastos de pecuária, de agricultura, né? E isso é um problema enorme. Você destrói a biodiversidade, você altera o equilíbrio climático, você altera o equilíbrio do solo, né? A frutividade do solo. Causa aumento da erosão, também do assoreamento de rios, extinção de nascentes, também diminuição das chuvas, né? Como eu falei. E a poluição aquática, né? Grande parte da água do planeta ela é salgada, né? A pouca água potável que nós temos se situa nos rios, nos reservatórios, ela está sendo suja pelo lixo e contaminação humana. E a gente é seriamente ameaçado por isso. Nós podemos ficar sem água no futuro para fazer nossas necessidades, né? Para beber. Pode acontecer isso. E isso pode gerar guerras. E um dos principais envolvidos aí nesse meio é o Brasil, né? Com a maior quantidade de água potável do mundo nos rios. O Brasil pode se tornar um alvo fácil aí das grandes potências. Talvez não só numa guerra assim, uma guerra física, mas principalmente uma guerra comercial, uma guerra de manipulação ideológica e econômica. Essa poluição aquática está acontecendo através dos esgotos domésticos, os resíduos industriais também, os resíduos agrícolas
Isso causa perda da biodiversidade e também a propagação de doenças, né? Fora a perda dos mares, né? Com a quantidade de lixo que está sendo produzida aí, toda a vida marinha ela vem sendo ameaçada com a contaminação humana. E é basicamente isso. Obrigado.